Camila, seja razoável. O Rafael precisa de estabilidade agora. Você tem seu apartamento chique em São Paulo. Você nem usa mais a casa do lago. Ela só fica lá parada. Minha mãe me disse isso ao telefone enquanto eu estava no estacionamento de uma farmácia na Vila Olímpia segurando uma caixa de Neosaldina e uma garrafa de água. 3 dias dentro de uma enxaqueca que não passava. Eu tinha acabado de sair de um expediente de 12 horas, reestruturando a carteira de investimentos de um cliente. Meus sapatos ainda estavam nos pés. Meu blazer ainda estava abotoado. E minha mãe estava ligando para me explicar, muito pacientemente, muito razoavelmente, por que a casa do lago do meu avô, aquela que ele deixou para mim no testamento, aquela com meu nome na escritura, aquela onde eu tinha pagado 11 anos consecutivos de IPTU, seguro e contas de manutenção, deveria agora pertencer ao meu irmão. Antes de eu te contar o que eu fiz sobre isso, preciso que você me diga uma coisa primeiro. Você já foi a pessoa responsável da sua família? Aquela que tirou boas notas, não pegou empréstimos, ligava nos aniversários, aparecia em cada visita ao hospital, nunca pediu ajuda financeira e assistiu seus pais despejarem todos os recursos que tinham em alguém que tratava a família como uma máquina de refrigerante? Deixe sua resposta nos comentários. Eu leio cada uma delas. Preciso que você entenda de que tipo de família eu venho antes de entender o que eu fiz com eles. Meu avô, Raimundo, era a única pessoa na minha família que me enxergava claramente. Ele era um engenheiro civil aposentado de Guaratinguetá, que construía coisas com as próprias mãos e acreditava que dinheiro era uma ferramenta, não um traço de personalidade. Ele me deixou a casa no Lago de Furnas e uma conta de investimentos de 180 mil balers quando morreu, 6 anos atrás. Ele não deixou para os meus pais. Ele não deixou para o meu irmão. Ele deixou especificamente para mim, pelo nome, em um testamento que ele tinha registrado em cartório e arquivado no registro de imóveis. Ele me disse uma vez, enquanto comíamos tilápia e tomávamos limonada na varanda dos fundos, que estava deixando para mim porque eu era a única que realmente cuidaria do lugar. Ele disse que o Rafael venderia em 1 mês e gastaria o dinheiro em algo com motor. Ele não estava errado. Meu irmão é o que nossa família chama de espírito livre. O que isso significa em termos práticos é que o Rafael teve 11 empregos em 9 anos, pegou dinheiro emprestado de cada pessoa da nossa família, incluindo nossa tia Diva de 83 anos, e nunca uma vez foi responsabilizado por uma única consequência de uma única decisão que ele já tomou. Ele tem 34 anos e tem o vocabulário financeiro de um Golden Retriever, mas ele é caloroso e engraçado, e tem os olhos do meu pai. E meus pais têm financiado silenciosamente o caos dele desde que ele tinha 17 anos. Eu costumava ter pena dele. Então eu paguei meus próprios empréstimos estudantis, construí uma base de clientes do zero e assisti meus pais fazerem um segundo financiamento da casa deles em Campinas para tirar o Rafael de uma empreitada fracassada de food truck. E a simpatia começou a secar. Quando minha mãe me ligou naquele estacionamento da farmácia, o Rafael tinha uma nova situação. A namorada dele, a Jéssica, estava grávida de 5 meses. Eles estavam morando em um apartamento de 2 quartos em Santo André que eles não podiam pagar. E meus pais tinham decidido, aparentemente juntos, aparentemente sem mencionar para mim até depois do fato, que a solução para essa situação era minha casa no Lago de Furnas. A casa tem 3 quartos, uma varanda ao redor, um pier que meu avô construiu ele mesmo, e uma vista da água que faz você esquecer tudo de ruim que já aconteceu com você. Eu dirigia até lá 4 ou 5 vezes por ano. Eu tinha uma chave debaixo da terceira pedra à esquerda da porta da frente. Eu tinha um bebedouro de beija-flor na varanda dos fundos que eu enchia toda a primavera. Minha mãe disse que a Jéssica precisava de estabilidade. Ela disse que era o que o vô Raimundo teria querido. Ela disse que o Rafael estava finalmente amadurecendo e só precisava de uma base sólida para construir. Eu disse a ela que a base tinha meu nome na escritura. Ela disse que eu estava sendo egoísta. Eu quero que você entenda algo sobre essa palavra. Egoísta. Quando você é a filha que não causa problemas, a filha que nunca liga às 2 da manhã precisando de dinheiro para a fiança, a filha que manda cartões de aniversário e comparece a cada função da família e cuida da própria vida sem ser um peso para ninguém, essa palavra é usada contra você como uma arma. Você nunca tem permissão para dizer não. Cada limite que você estabelece é reformulado como um ataque pessoal. Toda vez que você protege algo que é seu, você é lembrada de que família significa sacrifício.
mas de alguma forma o sacrifício sempre corre em uma direção. Eu disse à minha mãe que precisava pensar sobre isso. Desliguei. Dirigi para casa. Tomei 4 comprimidos de Neosaldina e fui dormir às 8h30 numa terça-feira. Eu não achei que escalaria para o que escalou. Esse foi meu erro. 3 semanas depois, dirigi até o Lago de Furnas para um final de semana prolongado. Eu tinha uma garrafa de vinho, uma sacola de compras e um romance novo que eu estava querendo ler há 6 meses. Virei da estrada principal para a entrada de Cascalho e vi a caminhonete do Rafael estacionada na porta da frente. Pensei por um segundo confuso que talvez ele tivesse vindo visitar. Talvez meus pais tivessem dito a ele que eu estaria aqui e ele queria conversar. Então vi que as cortinas eram diferentes. As que meu avô tinha pendurado, algodão verde grosso que estiveram naquelas janelas por 20 anos, tinham sumido. Cortinas brancas de linho estavam em seu lugar. Havia um balanço de bebê na varanda da frente, ainda na caixa. E quando bati na minha própria porta da frente, a Jéssica abriu usando uma das camisas de flanela velhas do meu avô e segurando uma caneca de café como se morasse ali, porque ela morava. Ela olhou para mim com uma expressão que era genuinamente confusa e depois genuinamente desconfortável. Ela chamou por cima do ombro. Rafael, sua irmã está aqui. Ele apareceu dobrando a esquina parecendo um homem que estava esperando essa conversa, mas estava torcendo para que viesse mais tarde. Ele tinha as mãos nos bolsos. Olhou para o chão por um segundo e depois para mim. Olha, ele disse. Mamãe e papai acharam que seria mais fácil se a gente se estabelecesse antes de te contar. A Jéssica precisa descansar. A gente não queria o estresse. Perguntei como ele entrou. Ele disse que a mãe tinha dado a chave reserva para ele, a que ficava debaixo da pedra. Fiquei parada na porta da casa que meu avô construiu e olhei para o meu irmão e tomei uma decisão. Não a decisão que eu teria tomado se ainda tivesse 22 anos e medo de conflito. A decisão que eu tomei aos 31. Depois de uma década assistindo essa família, tratar minha paciência como um recurso natural sem fundo. Eu não disse nada. Dei meia volta. Entrei no meu carro e liguei para minha advogada. O nome dela é Doutora Helena Vargas. Ela cuida de propriedades e contratos. E tem uma voz de juíza e zero tolerância para bobagem. Eu tinha trabalhado com ela 2 vezes antes em fechamentos de propriedades de investimento. Contei a ela o que aconteceu. Esperava que ela dissesse: vamos entrar com despejo. Ela não disse. Ela disse: Camila, preciso que você me ouça com muita atenção. O que ela me disse em seguida fez a estrada na minha frente ficar embaçada. Alguém tinha registrado uma escritura de cessão no cartório de registro de imóveis 14 dias atrás. A escritura transferia a propriedade da casa do lago de Camila Andrade Silva para Rafael Andrade Silva e Jéssica Fernandes Costa em conjunto. A assinatura na escritura era minha, ou algo que deveria parecer minha. A doutora Vargas disse que tinha puxado o registro, porque quando mencionei a casa do lago, ela sempre verificava os registros de propriedade antes de aconselhar. Ela disse que o carimbo do cartório era de um cartório em Campinas. Ela disse que a caligrafia era uma tentativa decente, mas não correspondia à minha assinatura real, arquivada no cartório de quando registrei a escritura original de herança 6 anos atrás. Alguém tinha falsificado meu nome e transferido minha propriedade para meu irmão e a namorada dele. Encostei na beira da estrada. Liguei as luzes de emergência. Fiquei sentada lá por 4 minutos sem me mexer. A coisa sobre uma traição desse tamanho é que seu cérebro não processa tudo de uma vez. Vem em pedaços. Primeiro pensei, isso é um engano. Depois pensei, não, não é. Depois pensei na minha mãe ao telefone naquele estacionamento da farmácia, calma e razoável, me pedindo para ser justa. Pensei em como ela tinha ligado 3 vezes nas últimas 2 semanas, para saber como eu estava, o que ela nunca faz. Pensei nas cortinas, no balanço do bebê, na Jéssica abrindo a porta usando a camisa do meu avô, como se já estivesse morando lá tempo suficiente para estar confortável. Eles não estavam esperando eu dizer sim. Eles já tinham decidido. Eles já tinham se mudado. A ligação foi teatro. A doutora Vargas me disse minhas opções. Eu poderia registrar uma reclamação de escritura fraudulenta no cartório imediatamente, o que questionaria o título e dispararia uma investigação civil. Eu poderia ir à polícia e denunciar a falsificação, que é crime sob a lei brasileira. Eu poderia buscar ambos simultaneamente. Perguntei qual opção eu deveria escolher.
Ela ficou quieta por um momento. Então disse: Antes de fazermos qualquer coisa, preciso saber se há instrumentos financeiros vinculados a esta propriedade. Alguém tentou pegar empréstimo contra ela? Eu disse: Não acho. Ela disse: Descubra. Liguei para um contato em uma empresa de títulos regional com quem tinha trabalhado profissionalmente. Disse a ele que precisava de uma busca de ônus e gravames em uma propriedade no interior de Minas, e precisava em 24 horas. Ele me devia um favor de um fechamento complicado que navegamos juntos no ano anterior. Ele disse que faria algumas ligações. Ele me ligou de volta na manhã seguinte. Havia um pedido de empréstimo com garantia imobiliária pendente contra a Casa do Lago submetido 11 dias atrás. O credor era um banco de médio porte em Campinas. O pedido listava os proprietários como Rafael Andrade Silva e Jéssica Fernandes Costa. O valor do empréstimo solicitado era 540 mil reais. O pedido ainda estava em análise. Não tinha sido aprovado ainda. Mas se tivesse sido aprovado, meu irmão teria emprestado 540 mil reais contra uma casa que ele não possuía, usando uma escritura que carregava minha assinatura falsificada. Isso é fraude bancária, nível federal, o tipo com penas mínimas obrigatórias. Fiquei com isso por um longo tempo. Quero ser honesta com você sobre o que senti naquele momento porque acho que as pessoas esperam que você sinta apenas raiva. Mas o que realmente senti foi luto. Não pelo meu irmão, ainda não. Luto pela versão da minha família que eu tinha carregado na minha cabeça como uma ficção protetora. A versão onde eles eram falhos, mas fundamentalmente decentes. Onde minha mãe me amava, mesmo que demonstrasse de forma estranha. Onde o silêncio do meu pai era desconforto, não cumplicidade. Eu tinha mantido essa ficção por 31 anos e ela tinha acabado de me custar a casa do meu avô. Liguei para minha mãe. Fiz minha voz suave. Disse a ela que tinha pensado sobre o que ela disse. Disse que tinha sido egoísta e podia ver isso agora. Disse que o Rafael e a Jéssica merecem estabilidade e que família deve vir primeiro. Ouvi ela exalar. Ouvi o alívio nisso, longo e lento. O alívio de uma mulher que estava se preparando para uma briga e estava grata por não ter que ter uma. Eu disse que queria fazer isso direito legalmente. Disse que queria que todos sentassem juntos e passassem pela papelada com a doutora Vargas, minha advogada, só para garantir que a transferência fosse tratada adequadamente para que ninguém tivesse problemas fiscais depois. Minha mãe disse que isso soava muito maduro. Eu disse que estava feliz que ela achasse isso. Preciso que você entenda que eu não estava blefando. Eu não estava esperando que eles recuassem. Eu sabia exatamente o que estava fazendo e já tinha conversado sobre cada passo com a doutora Vargas na noite anterior. Ela tinha sido cética no início. Perguntou se eu tinha certeza de que queria seguir essa rota. Eu disse a ela que o empréstimo com garantia imobiliária ainda estava em análise. Disse que se eles conseguissem aquele dinheiro antes de agirmos, eu poderia nunca ver ele de volta. Ela disse: Então nos movemos primeiro e nos movemos com inteligência. Agendamos a reunião para um sábado de manhã no escritório da doutora Vargas em Campinas. Disse à minha família que era uma assinatura de transferência de propriedade de rotina, apenas papelada para confirmar o que todos já tinham concordado. Disse que a doutora Vargas exigia todas as partes presentes para a transferência. Disse para trazerem documentos. O que não disse a eles foi que tinha contratado uma perita grafotécnica na semana anterior. Não disse que ela tinha submetido um laudo juramentado, comparando minha assinatura autêntica, arquivada no cartório, com a assinatura na escritura de cessão, e concluído com alto grau de certeza profissional que as assinaturas não foram feitas pela mesma mão. Não disse que já tinha registrado uma notificação de preservação no cartório sinalizando a escritura como potencialmente fraudulenta, o que significava que estava legalmente congelada, e o empréstimo bancário não poderia fechar. Não disse que a doutora Vargas já tinha enviado uma notificação de cortesia ao Departamento de Fraude do Credor. Não disse sobre a taquígrafa judicial. Na manhã da reunião, vestia um blazer cinza e sapatos baixos, e dirigia até o escritório da doutora Vargas na Avenida Paulista. O escritório é um prédio convertido com janelas altas e pisos de madeira escura e nada de suave nele. Sentei em uma cadeira e tomei café e esperei. Eles chegaram 12 minutos atrasados. Todos os 4. Minha mãe em uma blusa florida e calças prensadas, se portando como se isso fosse uma formalidade agradável. Meu pai em sua jaqueta de domingo, a que ele usa para coisas nas quais quer parecer importante. Rafael em jeans e uma camisa limpa de botão, o que significava que ele estava tentando. Jéssica em um vestido de verão, uma mão na barriga,
a outra ligada ao braço do Rafael. Ela parecia cansada. Ela parecia uma mulher que estava com 7 meses de gravidez e tinha sido informada de que essa reunião era algo bom. Quero dizer algo sobre a Jéssica. Eu nunca tinha antipatizado com ela. Ela tinha 26 anos e tinha crescido em uma situação difícil. E ela genuinamente acreditava que o Rafael ia ser um bom pai. Ela não era a arquiteta de nada disso. Ela estava pegando carona em um carro cujos freios já tinham sido cortados. Fiz uma nota mental sobre isso. Fiz uma promessa a mim mesma sobre isso. Eles sentaram na minha frente. Minha mãe sorriu. Meu pai acenou com a cabeça para a mesa. Rafael olhou para mim com uma expressão que era metade culpa e metade esperança. O olhar de um homem que quer acreditar que está se safando de algo e se sente ligeiramente enjoado sobre isso. A doutora Vargas entrou e colocou sua pasta na mesa. Cumprimentou sem calor. Sentou e abriu uma pasta. Antes de prosseguirmos, ela disse, preciso estabelecer a natureza desta reunião para o registro. Ela gesticulou para o canto sem olhar para cima. A taquígrafa judicial já estava em sua estação. O sorriso da minha mãe tremulou. Este é um procedimento legal formal, a doutora Vargas disse. Tudo dito nesta sala está sendo transcrito. Ela juntou as mãos. Agora minha cliente Camila Andrade Silva indicou que está preparada para discutir o futuro da propriedade no Lago de Furnas. Antes de qualquer documento ser assinado, no entanto, sou obrigada a verificar a cadeia de propriedade e confirmar a validade de todos os registros anteriores. Meu pai pigarreou. Nós já sabemos a cadeia. Raimundo deixou para a Camila. A Camila está transferindo para o Rafael. Simples assim. Sim, a doutora Vargas sorriu pela primeira vez. É o que entendo ser o resultado desejado. Ela puxou um documento da pasta e deslizou pela mesa. No entanto, antes de minha cliente assinar qualquer coisa, preciso que sua família assine uma verificação de intenção. É prática padrão em transferências contestadas. Minha mãe olhou para o documento. O que diz? Diz, a doutora Vargas explicou, que a escritura de cessão anterior registrada em 4 de março no cartório de registro de imóveis reflete com precisão os desejos declarados de todas as partes presentes e que todas as assinaturas naquele documento foram executadas voluntariamente e com pleno conhecimento. Em outras palavras, ela precisava que eles jurassem em um procedimento legal formal que a escritura falsificada era real. Meu pai pegou a caneta sem ler. Minha mãe fez o mesmo. Eles já tinham passado disso em suas mentes. Eles já estavam na parte onde tinham vencido. Rafael hesitou. Ele olhou para mim uma vez. Segurei seu olhar, e não pisquei, e não desviei o olhar, e não dei a ele nada para se agarrar. Ele pegou a caneta. Ele assinou. A doutora Vargas coletou os documentos. Ela os endireitou contra a mesa, e então colocou uma segunda pasta, mais grossa que a primeira, com um laço acordeão vermelho. Este, ela disse, é o laudo juramentado de doutora Patrícia Mendes, uma perita grafotécnica certificada com 22 anos de experiência profissional e status de perita qualificada em 14 jurisdições federais. Ela deslizou a página superior pela mesa. A doutora Mendes comparou a assinatura autenticada da Camila, arquivada no cartório de 2019, com a assinatura na escritura de cessão registrada em 4 de março deste ano. Ela concluiu com alto grau de certeza profissional que essas assinaturas não foram produzidas pelo mesmo indivíduo. Ninguém se mexeu. A doutora Vargas colocou o segundo documento na frente deles. Este é o pedido de empréstimo bancário submetido ao Banco Cooperativo de Campinas em 7 de março, listando Rafael Andrade Silva e Jéssica Fernandes Costa como proprietários da propriedade do Lago de Furnas e solicitando um empréstimo com garantia imobiliária de R$540 mil. Ela deixou isso assentar por 3 segundos. E este, ela disse, colocando o terceiro documento, é a verificação de intenção que vocês acabaram de assinar, na qual juram sob pena de perjúrio que a escritura de 4 de março, a escritura que minha perita acabou de confirmar, contém uma assinatura falsificada, reflete com precisão os desejos genuínos de todas as partes e foi executada adequadamente. O rosto do meu pai ficou de uma cor que eu nunca tinha visto em uma pessoa. Minha mãe colocou a mão sobre a boca. Rafael estava perfeitamente imóvel. Jéssica estava olhando entre todos eles com uma expressão que dizia que ela estava começando a entender a forma de algo dentro do qual ela não sabia que estava.
Meu pai se jogou para frente na cadeira. Essa perita está errada. Ele apontou para o documento. Você pagou ela para dizer isso. Essa é a assinatura da Camila. A Camila concordou com isso. Concordou? A doutora Vargas disse. Sua filha está sentada na sua frente agora mesmo. Gostaria de perguntar a ela? Meu pai olhou para mim. Havia raiva nisso, mas por baixo da raiva havia outra coisa. Algo desmoronando. Você armou uma cilada para nós, minha mãe disse suavemente. Sua voz tinha ficado plana, todo o calor raspado para fora. Eu armei uma cilada, eu disse. Sim, você está fazendo isso com sua própria família. Ela parecia que ia chorar, e notei pela primeira vez na minha vida que o choro dela não mudava nada do que eu estava prestes a fazer. Aquele reflexo, o que tinha me curvado em direção a ela por 31 anos, simplesmente tinha ido embora. Inclinei para frente. Eu paguei o IPTU daquela casa por 11 anos. Paguei o seguro. Consertei o telhado em 2021. Paguei para restaurar o deck no verão passado. Dirigi até lá 4 vezes por ano para evitar que desmoronasse porque era a última coisa que meu avô deixou e eu o amava. E enquanto eu estava mantendo ela, vocês estavam aqui tendo reuniões para as quais não fui convidada, procurando como falsificar meu nome e ensinando meu irmão como cometer fraude bancária federal. Minha mãe começou a falar. Não deixei. A escritura falsificada é crime sob o Código Penal Brasileiro, artigo 298. Falsificação de escritura pode dar até 6 anos. A aplicação de fraude bancária é crime federal sob a Lei 7.492. Essa pode dar até 12 anos por contagem, e há 2 nomes naquela aplicação. A doutora Vargas já submeteu notificação ao Departamento de Fraude do Credor. O arquivo vai para o Ministério Público às 17h hoje, a menos que eu diga a ela o contrário. Rafael fez um som. Não eram palavras. Era o som de um homem percebendo que o chão tinha desaparecido. Olhei para ele diretamente. Quero falar com você sobre a Jéssica. Ele estremeceu. Não vou fazer com ela o que você fez comigo, eu disse. Ela não falsificou meu nome. Ela não pediu o empréstimo. Ela está com 7 meses de gravidez e não merece ter seu filho nascendo enquanto você está sendo indiciado. Então aqui está o que decidi. Todos estavam muito quietos. As acusações de fraude contra o Rafael são registradas, eu disse. Não posso parar esse processo e não pararia se pudesse. Mas vou ligar para o banco, eu mesma, e dizer que a aplicação foi submetida sem meu conhecimento e que não estou processando a escritura fraudulenta através do Tribunal Criminal neste momento. Isso significa que a Jéssica não está vinculada a um caso federal. Ela pode encontrar moradia através do programa de assistência do município. Já procurei. Há um escritório de serviços familiares na Avenida Paulista. Eles têm um programa de moradia pré-natal. Fiz uma ligação esta manhã. Há uma assistente social esperando o nome dela. Jéssica olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Ela disse uma palavra. Por quê? Porque você não fez isso comigo, eu disse. E porque meu avô teria odiado que um bebê sofresse por algo que não tinha nada a ver com ela. Rafael colocou o rosto nas mãos. Minha mãe se virou para mim com uma expressão que eu tinha esperado minha vida inteira para nunca ter que ver direcionada a mim. Desprezo disfarçado de desgosto. Você é fria, ela disse. Você é uma mulher fria e cruel. Pensei em 11 anos de IPTU. Pensei na camisa de flanela. Pensei na ligação no estacionamento da farmácia, onde ela me pediu para ser razoável enquanto já sabia o que tinham feito. Não, eu disse. Eu terminei. Levantei. Minhas pernas estavam firmes. Minha voz não subiu acima do conversacional. Vocês usaram a casa do meu avô como acessório em uma performance que estavam fazendo para si mesmos. Usaram o sistema legal e a gravidez da Jéssica e cada reflexo de culpa que já tive. E ainda precisaram falsificar meu nome para fazer funcionar, porque sabiam que eu nunca teria dito sim. Nem uma vez. Por nenhuma versão disso. E sabiam disso porque sabem quem eu sou. Vocês me criaram, só nunca me respeitaram. Peguei minha bolsa. O oficial de justiça estará na casa do lago ao meio-dia para supervisionar a remoção de itens pessoais, eu disse. Qualquer coisa deixada depois disso se torna propriedade abandonada. Vocês têm 2 horas. Caminhei até a porta. Meu pai disse meu nome uma vez em uma voz que eu não ouvia desde criança.
pequena e insegura de si mesma. Não parei. A porta clicou fechando atrás de mim. Sentei no meu carro por 6 minutos. Não chorei. Liguei para meu contato na empresa de títulos e disse para cancelar a bandeira de preservação na escritura, porque o assunto estava prosseguindo através de canais criminais. Liguei para a assistente social no escritório de serviços familiares do município e confirmei o compromisso da Jéssica para a segunda de manhã. Enviei uma mensagem para minha tia Diva dizendo que o Rafael provavelmente ligaria para ela e que ela não deveria dar dinheiro a ele. Então dirigi para o Lago de Furnas. Os oficiais de justiça foram profissionais. Rafael e minha mãe carregaram caixas em silêncio. Meu pai sentou na traseira da caminhonete e não ajudou. Jéssica empacotou uma mala e um cesto de roupa, e uma caixa do que pareciam ser coisas de bebê que ela já tinha comprado. Quando ela passou por mim na varanda, parou e olhou para mim por um longo momento e disse: "Eu não sabia de tudo. Quero que você saiba." Acreditei nela. Disse que acreditava. Disse que o nome da assistente social era Fernanda e que ela era gentil e minuciosa e garantiria que a Jéssica tivesse o que precisasse antes do bebê chegar. Jéssica acenou e caminhou até a caminhonete. Minha mãe não falou comigo. Meu pai disse uma coisa antes de entrar no banco do passageiro. Ele disse: "Você não precisava fazer assim." Pensei sobre isso por muito tempo depois. Ainda penso sobre isso e toda vez volto à mesma resposta. Eu não escolhi como isso foi. Eles registraram a escritura em 4 de março. Descobri em 7 de março. Tudo depois disso foi matemática. O Ministério Público acusou o Rafael de falsificação e transferência fraudulenta de propriedade. Ele aceitou um acordo de delação 8 meses depois. 2 anos de liberdade condicional, restituição para cobrir os custos legais que incorri e aconselhamento financeiro obrigatório, sem prisão porque era sua primeira acusação de crime e porque disse ao promotor que não queria que encarceramento fosse o resultado. Queria responsabilização. Há uma diferença. E sabia que meu avô teria querido que eu soubesse a diferença. Meus pais não me ligaram. Não liguei para eles. Não sei se terminamos permanentemente ou apenas terminamos por agora. Percebo que posso segurar essa incerteza sem que ela me destrua. O que é novo, o que é algo. Voltei à casa do lago na primavera seguinte. Reabasteci o bebedouro de beija-flor. Sentei na varanda dos fundos com um copo de limonada e assisti à água e pensei no meu avô me dizendo, enquanto comíamos tilápia, que um dia a casa precisaria de alguém para lutar por ela. Ele estava certo. Ele sempre esteve certo. Se você já teve que escolher entre manter a paz e manter o que é seu, você já sabe como essa história aparece por dentro. Se inscreva e me diga nos comentários. Você teria registrado as acusações ou teria deixado passar pelo bem da família? Quero ouvir onde você se posiciona.